Olá, tudo bem? Eu sou da empresa AJ, a empresa que representa a Cambridge College aqui em Angola. A Cambridge College é uma instituição britânica de ensino. Ela está vocacionada ao ensino por correspondência. Os cursos da Cambridge vão desde os cursos de diploma, diploma avançado, cursos superiores, pós-graduação e o MBA, que é o mestrado em gestão da empresa. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos de apresentação dos cursos da Cambridge College. Neste vídeo vamos tratar do curso Gestão de Turma. Curso Gestão de Turma. Um curso criado e direcionado para professores até o ensino secundário, o ensino primário e o ensino secundário. Qual é o objetivo deste curso? O objetivo é capacitar os professores para melhor gerir os seus alunos, usando técnicas modernas para poder ultrapassar problemas modernos ligados à educação. Também o curso visa dotar os professores de conhecimento sobre como criar uma comunidade de aprendizagem na sala de aula. Este curso é composto por 9 capítulos, sendo o capítulo que trataremos neste módulo o capítulo 1. O capítulo 1, capítulo 1 tem como tema Introdução à Gestão de Turma Proativa. Introdução à gestão de turma proativa. Introdução à gestão de turma proativa. Qual é o objetivo deste capítulo? Ou seja, ao terminar o capítulo, o que você vai aprender? Você vai aprender a descrever a relação entre gestão de turma e as metas educacionais. Também você vai aprender a explicar o significado e a relevância da competência social. Você também vai aprender a comparar e fazer contrastes entre várias teorias, como as teorias da biofísica, a teoria da psicodinâmica, a teoria comportamentais e a teoria do desenvolvimento. E como é que essas teorias têm influência no método que o professor vai escolher para melhor gerir a sua turma. Também você vai aprender a ilustrar a pirâmide da gestão de uma turma proativa. Bom, gestão de turma é muito essencial, porque é uma capacidade de gerir a turma para que os alunos consigam encontrar resultados satisfatórios. O professor não pode ensinar, nem o aluno também pode aprender num ambiente com bastante indisciplina. Daí o professor tem de saber gerir a situação para que se crie um ambiente propiciatório para o ensino. O tema central deste curso é como os professores proativos mantêm o controle das suas turmas. Vamos falar agora o que é então gestão de turma proativa. Essa expressão, o que significa? Gestão de turma proativa é a arte e a ciência de transformar um conjunto de jovens em um grupo de estudantes. Esta é que é a gestão proativa, que o professor tem de ter essa arte e a ciência de transformar um conjunto de jovens em um grupo de estudantes produtivos. O curso proporciona aos educadores ferramentas de que precisam para criar um ambiente de aprendizagem que tanto é produtivo e também harmonioso. Porque quando se cria ambiente produtivo e harmonioso, se consegue, de certa forma, ultrapassar os problemas que vão surgindo ao longo das aulas. Mas para se poder conseguir esse objetivo, primeiro o professor tem que saber qual é o propósito da educação.
você como educador tem primeiro que saber que propósito, que metas poder alcançar. E depois de saber isso, aí vai poder aprender, vai poder escolher os melhores métodos para poder atingir os propósitos preconizados. Bom, vamos falar agora nisso, que é o propósito da educação. Repare, se o propósito da educação for conseguir submissão, tá, os métodos escolhidos vão levar, tem de ser aqueles que vão levar a conseguir ou a alcançar esse objetivo, que é a submissão. Mas se os métodos, se o propósito da educação é criar cidadãos responsáveis, e então há de se escolher métodos que vão levar a alcançar este propósito, que é a responsabilidade. Podemos dar um exemplo. Normalmente nas academias militares ou nos centros de treinamentos militares, esses centros têm um propósito, treinar o militar. E qual é o propósito em treinar o militar? Encontrar um cidadão submisso, obediente, treinado, pronto para executar as ordens de um superior. Isso exige submissão e obediência. Logo, os instrutores, vamos a dizer, nos centros militares, nos centros paramilitares, os instrutores têm isso em mente e vão usar técnicas para transformar o homem que seja pronto para obedecer ordens, pronto para obedecer um superior. Submisso e obediente, quer dizer, pronto para obedecer um superior. Logo, o que vão poder fazer? Vão submetê-lo em treinamentos duros, vão submetê-lo em intimidações, vão submetê-lo em juramento sobre obediência, não é? Portanto, são essas técnicas que eles vão poder utilizar para poder conseguir formatar, por assim dizer, o homem para que seja um militar, um paramilitar submisso e pronto para obedecer a ordem de um superior. Já muitas pessoas, já na educação, temos um propósito um pouco diferente. Apesar de que nós precisamos que os jovens sejam também obedientes, sejam submissos, mas o maior propósito, e muitos aceitam isso, da educação, não é necessariamente obediência ou submissão, mas é responsabilidade. Ou seja, o objetivo da educação é criar cidadãos responsáveis, porque com cidadãos responsáveis poderemos criar uma sociedade mais responsável e sociedade produtiva e harmoniosa. Portanto, este é o objetivo principal da educação. Poderá talvez uma outra pessoa discordar, mas a maior parte das pessoas olham para a educação como um instrumento para moldar os jovens para que sejam cidadãos responsáveis. Logo, o professor, tendo isto em mente, vai poder escolher técnicas para poder, digamos assim, alcançar este propósito, ou seja, de criar cidadãos responsáveis. Ora viva, assim sendo, nós precisamos agora saber a diferença entre submissão e responsabilidade. Bom, submissão requer obediência. Porque, portanto, uma pessoa submissa é aquela pessoa obediente. Requer obediência. Já a responsabilidade requer pensar. Então, o que vem ser responsabilidade? Bom, este termo responsabilidade tem vários significados para várias pessoas e em diferentes contextos e diferentes circunstâncias também. Para algumas pessoas, em algumas circunstâncias, responsabilidade portanto, significa obediência à autoridade. Um militar, é claro, quando a gente chama, este é um militar obediente, um militar responsável, um militar obediente, pronto para obedecer à ordem do seu comandante. Mas para outras pessoas, por exemplo, responsabilidade significa o exercício de autocontrole sem a necessidade de constante supervisão. Quer dizer que a pessoa tem autocontrole, não precisa tanto de supervisão, ele não sabe o que deve fazer e não precisa que alguém ande atrás dele para fazer aquilo. Ele sabe isto que eu tenho que fazer e vou fazer corretamente sem que alguém ande atrás de mim, eu sei que alguém fique toda hora a supervisionar. Portanto, para muitos isto é que significa responsabilidade. E para outros, responsabilidade significa ter a capacidade de refletir nas ações,
de avaliar as escolhas, de fazer julgamento sensato e de agir em acordo às escolhas feitas. Bom, este conceito, este último, vou repetir, a capacidade de refletir nas ações, de avaliar as escolhas, de fazer julgamento sensato e de agir em acordo às escolhas feitas. É neste conceito que nos apegaremos neste curso, responsabilidade. Treinar os jovens que sejam capazes de fazer julgamento sensato, de tomar decisões, porque são esses jovens que amanhã estarão num lugar de tomada de decisões e eles têm de ser responsáveis, saber fazer escolhas sensatas, saber tomar decisões e agir de acordo às escolhas feitas. Portanto, este é o propósito da educação, para que se crie realmente jovens ou cidadãos responsáveis. Agora, falando um pouco da gestão de turma proativa. Bom, a gestão de turma, já definimos o que é uma gestão de turma proativa e como a gestão de turma proativa, isto é, a arte, a ciência de transformar um conjunto de jovens em estudantes, em grupo de estudantes. Portanto, como é que esta arte ou a ciência vai influenciar, vai ajudar em conseguir disciplina, ou seja, em conseguir, portanto, formar jovens responsáveis. Primeiro é preciso saber que o professor, para gerir proativamente uma turma, ele tem de ser um professor proativo. O que é que isso significa? Bom, normalmente os professores proativos são distinguidos pela sua abordagem positiva em lidar com problemas disciplinares. Quer dizer, a maneira em que ele vai lidar com os problemas disciplinares é que nos dá a entender que este professor é proativo. Por quê? Porque ele, ao invés de esperar que os problemas surjam, o professor proativo não faz isso. O professor não espera que os problemas surjam. Não. Ele cria um ambiente para eliminar a possibilidade de que surja em disciplina, que seja um problema na sala de aula. Isto não significa necessariamente que nunca, na sala de um professor proativo, não surgirão problemas. Mas ele fará o máximo, portanto, proativo, quer dizer, ele toma a iniciativa, cria ambiente para que não surjam problemas na sala de aula. E, portanto, professores proativos organizam suas turmas para promoverem comportamentos positivos. Existem 3 princípios que guiam a abordagem de um professor proativo na gestão de turma. Quais são esses 3 princípios? O primeiro princípio que guia um professor é que ele não culpa os alunos ou os familiares pelos problemas disciplinares que vão surgindo. Não. Um professor proativo assume a responsabilidade. Em outras palavras, ele recebe algo com problema e transforma o cidadão em responsável. Portanto, não culpa o aluno, nem culpa as famílias. Assume a responsabilidade. Um professor proativo também, quando enfrentado com um problema na sala de aula, um problema de disciplina, um problema de disciplina, ele procura soluções a longo prazo. Não soluções imediatas, pontuais. Não. Ele olha para além do problema. Ou seja, procura a solução a longo prazo. Também, outro princípio que guia um professor proativo é que o professor analisa os problemas do comportamento para apurar as possíveis causas. Quer dizer, o professor proativo olha para além do óbvio. Olha para além daquilo que realmente se manifestou. O que estará por trás do comportamento do aluno. Portanto, estes são os princípios que guiam um professor proativo. Pois o professor proativo tem 3 características. Veremos aqui as características de um professor proativo. Características de um professor proativo. 3 características. É claro que poderá haver mais, mas essas características. Bom, a primeira característica do professor proativo é que o professor proativo tem a atitude de podem fazer. Atitude de podem fazer. Ou são capazes. Ou seja, ele confia nos alunos. Olha para os alunos como um cidadão
responsável em potencial. Portanto, não olha para um aluno como um caso perdido. A outra característica também de um professor proativo é que ele torna possível o crescimento do estudante. Torna possível o crescimento do estudante em risco. Portanto, ele cria condições para que o aluno em risco, o aluno indisciplinado, cresça ou se torne uma pessoa responsável. Depois, outra característica é que eles têm o conceito, o lema, eles adotam o lema, não aceite desculpas. Não aceito desculpas. Ou quer dizer que o professor proativo não aceita desculpas que o aluno vai apresentar, por exemplo, por facto de não ter feito algum trabalho. Antes, pelo contrário, uma justificativa para não fazer algum trabalho. Antes, pelo contrário, ele vai arranjar condições para que o aluno faça aquele trabalho de casa, por exemplo, ou trabalho na sala de aula e assim por diante. Portanto, o professor nunca aceita desculpas. Antes, pelo contrário, ajuda o aluno. Quando o aluno apresenta um problema, uma justificação de não ter feito aquele trabalho, o professor arranja a forma de ultrapassar esta barreira e não aceitar a desculpa do aluno e pronto, o aluno fica aí sem fazer o trabalho. Não é isso. Um professor proativo não aceita desculpas. Essas são as três características principais de um professor proativo. Tem a atitude de podem fazer, ou seja, ele confia nos alunos e olha para os alunos como cidadãos com potencial, torna possível o crescimento do estudante em risco e adota o lema não aceito, adota no singular, adota o lema não aceito desculpas. Portanto, para isso, o professor proativo tem de criar também a competência social nos alunos. O que é a competência social? A competência social é a habilidade de manter as relações entre colegas e mostrar um comportamento pró-social. Quer dizer, tem que criar estas condições, ou seja, esta capacidade nos alunos, porque os alunos olham para os colegas como se pertencessem à mesma comunidade e criar hábitos pró-sociais. Existe evidência que mostram claramente que há uma relação entre o bom aproveitamento e a competência social dos alunos. Portanto, aqueles alunos rejeitados normalmente têm uma competência social muito baixa. E isto também, há muitos casos, muitos estudos que mostram que esses alunos rejeitados, que têm uma competência social muito baixa, aqueles alunos que são excluídos no ambiente da sala de aula, no ambiente escolar, normalmente têm também um aproveitamento escolar muito baixo. Vamos passar agora às teorias. Teorias e modelos. Teorias de quê? Teorias para resolver muitos problemas. Teorias que ajudam os professores a resolverem problemas que vão surgindo ao longo das aulas, a fim de poderem criar cidadãos responsáveis. Vamos falar primeiro do teorema, a primeira teoria. Vamos começar primeiro por teorias. Existem algumas teorias que nós vamos estudar ao longo do nosso curso. Vamos falar aqui de 4 teorias. Teorias essas que poderão ajudar os professores, um professor, a ser proativo e a poder ultrapassar os seus problemas na sala de aula e a ser realmente um bom gestor de turma. A primeira teoria que nós vamos estudar ao longo do nosso curso é a teoria da biofísica. Teoria da biofísica.
A segunda teoria que vamos estudar, a teoria da psicodinâmica. Da psicodinâmica. A terceira teoria que nós vamos estudar é a teoria do comportamento. Teoria do comportamento. A quarta teoria que nós vamos estudar é a teoria do desenvolvimento. Desenvolvimento. Bom, estas são teorias que existem que ajudam o professor a ser proativo. Bom, o que estas teorias dizem? Essas teorias nós vamos estudá-las ao longo do curso. Neste momento, o tempo nos faltaria para podermos explicar o que é a teoria de biofísica, a psicodinâmica, a teoria do comportamento e do desenvolvimento. Quer dizer que, se quiser saber sobre essas teorias mesmo e tudo que nós estamos aqui a falar, você precisa fazer o curso e nós teremos imenso prazer de poder ensinar essas técnicas, essas teorias, para que você se torne um professor proativo. Bom, continuando com a nossa aula de apresentação, vamos falar agora de modelos. Bom, os modelos, enquanto que as teorias apresentam as soluções de uma forma abstrata, já os modelos não. Apresentam as soluções, as possíveis soluções, as possíveis formas de resolver os problemas de uma forma concreta. Portanto, por quê? Porque os modelos descrevem guias práticas. Bom, existem os bem conhecidos modelos de gestão e de turma, são baseados em um tema único. Todas elas convergem em alguns pontos. Como? Que pontos é que convergem? Esses modelos convergem em disciplina, converge na instrução, disciplina assertiva, converge também na instrução, disciplina assertiva, disciplina com dignidade, exato, se está correto, disciplina assertiva, disciplina com dignidade, dignidade, e terceiro, disciplina do win-win, disciplina do win-win, win-win. Ok, win-win é uma expressão técnica inglesa que significa ganha-ganha, ou seja, uma disciplina com o objetivo de todos ganhar. O professor ganha e o aluno também ganha com a disciplina. Não é aquela disciplina, estamos aqui a falar não necessariamente da disciplina punitiva, mas aquela disciplina construtiva em que o aluno, no final das contas, o aluno fica a ganhar, o professor também fica a ganhar, ou a instituição escolar também fica a ganhar. Portanto, esta é que chamamos a disciplina win-win, ou a disciplina ganha-ganha, se quisermos traduzir literalmente em língua portuguesa. Então, os modelos do ensino convergem nesses pontos todos. A disciplina assertiva, a disciplina com dignidade e a disciplina do ganha-ganha, ou a disciplina do win-win. Isto significa que o professor, ao escolher qualquer modelo de ensino, portanto, tem de saber que são modelos que levam, para disciplinar o aluno, tem de saber que são modelos que convergem, tem que ser modelos que realmente convergem a estes três pontos. Bom, a gestão de turma tem três características. A gestão de turma proativa tem três características e ao longo do curso nós vamos estudar com profundidade essas características. Quais são as características de gestão de turma?
As características de gestão de turma são características de gestão de turma proativa. Bom, as três características de gestão de turma proativa são: primeira, instrução. A segunda, disciplina. A terceira característica, ajuda ao comportamento positivo. Portanto, são essas três características da gestão de turma proativa. Também nós não falaremos muito o que é que isso quer dizer, porque faltaria-nos tempo para descrevermos o que é que instrução significa, o que é que disciplina significa, o que é que ajuda ao comportamento positivo significa. Contudo, ao fazer o curso, mais uma vez digo, teremos imenso prazer de ensinar o senhor ou a senhora com maior profundidade o que é que estes tópicos significam. Bom, assim sendo, nós terminamos com a apresentação deste módulo, que é a gestão de turma, mas antes vamos ver aqui o que nós chamamos de triângulo, ou a pirâmide da gestão de turma. Ok. Esta pirâmide guiar-nos-á ao longo do nosso curso. Temos instrução, temos instrução, temos disciplina, portanto temos instrução, disciplina e estrutura. Ok. Portanto, isto nos leva em quê? A instrução, estrutura e disciplina nos ajuda a ver que a gestão de turma nos ajuda a ver que essas características da gestão de turma nos ajuda a construir aquilo que nós chamamos de a gestão de turma, a abordagem da gestão de turma, ou a divisão do curso. Porque a nossa divisão do curso terá três abordagens. A saber, comunidade, depois falaremos também de prevenção e ajudas. Comunidade, aqui prevenção, e depois vamos falar aqui das ajudas. Ajudas positivas, ajudas ao comportamento positivo, ao comportamento
suma, para nós construirmos uma comunidade, nós precisaremos da instrução, da disciplina e da estrutura. Para nós prevenirmos que os problemas surjam durante o curso, durante as aulas, durante o ano letivo, vamos precisar da instrução, da disciplina e da estrutura. Para podermos providenciar ajuda em que os alunos, para que os alunos tenham um comportamento positivo, vamos precisar da instrução, da disciplina e da estrutura. É basicamente assim que funciona esta pirâmide da gestão proativa. Chegamos então ao final da apresentação do módulo 1, do capítulo 1. Este capítulo tem muito a dizer, nós apresentamos apenas de uma forma resumida, porque o tempo me faltaria para falarmos mais sobre o assunto. Contudo, se desejar fazer o curso, se quiser saber muito mais sobre isso, liga por favor para 912 24 75 19 ou 948 39 66 e 41. Se se encontra fora do país, não se esqueça de colocar o indicativo 244 para ligar para nós. Ou envie um e-mail a escoladenegocio@itsmail.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.